Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos, estamos reunidos uma vez mais para nossa escola bíblica dominical. Essa é a maior escola e a melhor escola de todos os tempos, a melhor escola do mundo. Essa é a escola enquanto nós ensinamos, nós evangelizamos, nós discipulamos e nós louvamos a Deus por tua vida. Quero louvar a Deus por tua vida. Você que é ouvinte assíduo da nossa escola bíblica dominical, você que todos os domingos pela manhã está nos acompanhando aqui ao vivo e posteriormente estaremos disponibilizando também lá no nosso canal no YouTube. Você poderá acessar e você poderá também divulgar para um número maior de pessoas, para que outras pessoas mais também possam ser alcançados pelo genuíno ensino da palavra de Deus. Estou feliz por tua vida, é uma manhã de domingo abençoada e nós já estamos na nossa lição de número 3. Lição de número 3 é a lição que nós estaremos estudando nesta manhã, que traz como tema Jó e a realidade de Satanás, 19 de julho de 2020. Amém? Então nós estamos aqui já na nossa lição de número 3. Eu gostaria de convidar você para que juntos possamos estar aqui durante alguns minutos aprendendo a palavra do Senhor. Eu aqui, você aí do outro lado, e juntos vamos compartilhando algumas coisas boas que Deus colocou no nosso coração. Tá ok? Convide mais pessoas, ainda dá tempo, convide toda a tua família, venha para a sala, convide e mande aí o convite para várias pessoas através do Facebook e posteriormente nós estaremos, volto a repetir, disponibilizando lá no nosso canal do YouTube, tá ok? Nosso texto áureo diz assim: e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele, conforme está escrito em Jó, capítulo 1, versículo de número 6. Nossa verdade prática diz-nos assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Isso é irrefutável. Satanás, na verdade, ele é um ser dotado de personalidade. Ele não é um ser mitológico, ele não é uma criacionice da mente humana, ele não é um ser folclórico, ele não é um ser mitológico, não. Ele não é um ser criado e produto da mente nervosa dos pentecostais, como dizem algumas pessoas, ou o lado mal do ser humano. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa e nós estaremos tratando um pouco nessa lição sobre essa questão. Obviamente que o livro de Jó não tem por objetivo aqui tratar sobre demonologia, satanologia, por mais que isso seja uma disciplina nos currículos de algumas faculdades teológicas, mas nós não estaremos gastando tempo para tentarmos provar a sua existência, até porque ao longo de toda a Bíblia Sagrada, nos 39 livros do Antigo Testamento, só para que os irmãos tenham uma ideia, só para que vocês tenham uma ideia, nos 39 livros do Antigo Testamento nós vamos encontrar aí pelo menos 10 livros que faz uma alusão muito forte a essa questão de Satanás, do diabo, Lúcifer, e nós estaremos aprendendo alguma coisa sobre essa questão. Ok, queridos? A nossa leitura diária, quem tem a oportunidade de acompanhar, e é bom que nós abramos as Bíblias, que nós venhamos estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que joga luz em tudo aquilo que nós precisamos para o nosso elevo e fortalecimento espiritual. Nós não podemos de forma alguma abdicarmos da Bíblia. Nós não podemos de forma alguma, por mais que nós sejamos assíduos leitores de outras literaturas, várias literaturas, e é bom que se leia, não há limite para se ler, não há limite para ter livros, não há limite para o saber. Quanto mais sabemos, quanto mais lemos, mais sábios nos tornamos e nos tornamos também úteis a um número maior de pessoas. Todavia, a Bíblia é o livro por excelência. Na segunda-feira,
Jó, capítulo 1, versículo 6, o diabo se apresenta diante de Deus. Terça, Jó, capítulo 1, versículo 7 a 9, Satanás e o testemunho de Deus a respeito de Jó. Quarta, Jó 1, 9 e 10, só é possível servir a Deus na bonança? Quinta, Jó 1, 11, a acusação do diabo a Jó diante de Deus. Sexta, Jó 1, 12, Deus impõe limites a Satanás. E sábado, Jó capítulo 2, versículo 4 ao 5, o diabo pede permissão para atacar a Jó. A nossa leitura bíblica em classe, quem tem a oportunidade de acompanhar, encontra-se em Jó, capítulo 1, versículo 6 a 12, capítulo 2, versículo 4 ao 5. Está aí a nossa leitura bíblica em classe e você poderá estar confirmando aí na sua Bíblia. Então vamos lá. Queridos, logo introdutoriamente nós gostaríamos de dizer que uma das construções que o leitor, uma das constatações que o leitor, logo ao chegar ao livro de Jó, é que o diabo existe, ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro, à vista, a partir da realidade de Satanás, todo o sofrimento experimentado pelo homem de Deus, de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivada por uma ação maligna. Queridos, eu gostaria aqui de pontuar para você introdutoriamente que o inimigo, o diabo, o adversário, a antiga serpente, o príncipe da potestade do ar, ele é nomenclaturado nas páginas da Bíblia Sagrada por vários nomes. A antiga serpente, o príncipe da potestade do ar, Belial, Beelzebub. Ele, na verdade, é o nosso adversário, é o nosso inimigo. E nós percebemos que aqui no livro de Jó, está muito claro, e nós gostaríamos de que todos estivessem muito atentos a isso. O livro de Jó é a natureza de Satanás. Ele é um ser espiritual. A palavra do Senhor diz que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante de Deus. E no meio dos filhos de Deus, e aqui faz uma alusão aos anjos, no meio dos anjos veio ele. Essa expressão, e veio também Satanás, logo no original hebraico, ele é visto aqui como um intruso, como alguém que não foi convidado e estava. Ele simplesmente foi, ele é intrometido. Ele sempre foi dissimulado. Ele sempre se utilizou de perspicácias, de astúcias. Ele, na verdade, é dotado de uma malignidade da qual nos é até difícil de avaliarmos, porque os ardis de Satanás são imensos. E quando os filhos de Deus vieram reunir-se diante de Deus, apareceu também Satanás. Logo, Deus lhe faz uma pergunta. Observaste tu, meu servo Jó? Ele é temente, obediente e desvia-se do mal. Anteriormente, a pergunta de Deus para Satanás foi: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Logo, fica claro que Satanás ele anda e ele fica passeando, ele fica olhando, ele fica observando. Tem uma expressão na revista atualizada que ele diz para Deus, quando Deus lhe faz uma interrogação. Ele diz: olha, eu ando por aí observando os seres humanos. Ele fica observando. Ele tem essa perspicácia de observar. Essa perspicácia de estar observando. Tanto é que quando Deus lhe pergunta: observaste tu, meu servo Jó? Ele diz: olha, lógico, ele estava sondando, ele estava cercando, ele estava de alguma forma tentando investir contra a vida de Jó. Mas vale salientar logo introdutoriamente que o diabo ele tem poder, todavia o seu poder está delimitado. O raio de ação do poder do nosso adversário ele está delimitado pelo poder de Deus, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, ele é onipotente. O diabo, por mais que ele tenha os seus ardis, por mais que o diabo ele tenha poder, por mais que ele tenha as suas artimanhas, porém, ele nunca age além daquilo que é permitido por Deus. E nós vemos isso muito claro, muito explícito aqui no livro de Jó. Vale lembrar que o próprio adversário diz: olha, eu estou rodeando a terra e passeando por ela. Observei, sim,
Logo, queridos, quando Deus disse, o meu servo Jó, isso foi um tapa na cara de Satanás, permita-me essa expressão. Isso foi um tapa, foi uma bofetada. Seria a mesma coisa, permita-me conceder asas à minha imaginação, seria a mesma coisa Deus está dizendo, olha, Jó, eu estou aqui contextualizando, Jó, ele é obediente e você não é. Ele é temente e você não é. Ele desvia-se do mal e você não é. Porque, na verdade, querido, essas qualidades salientadas por Deus acerca de Jó, e o próprio Deus dá testemunho dessa fidelidade. E aí eu abro um parêntese para te fazer uma pergunta. Para me fazer uma pergunta. Qual o testemunho que Deus está dando acerca de mim? Qual o testemunho que Deus está dando acerca de você? Qual o testemunho que Deus está dando acerca de nós? Deus deu um testemunho tremendo acerca de Jó. Ele é meu servo. Ele é meu. Ele é protegido meu. Ele é guardado meu. Por mais que o inimigo tentasse de todas as formas, se utilizando de toda a sua perspicácia e malignidade, ele não conseguia tocar em Jó, na família e nos bens de Jó. Isso lhe era privado até que o próprio Deus permitiu. Vale salientar, e eu estou aqui desdobrando, queridos, porque o livro de Jó mostra a natureza de Satanás, ele como sendo um ser espiritual, e como sendo um ser espiritual, nós estamos em desvantagem pelo fato dele ser um ser espiritual, e como sendo um ser espiritual, ele é invisível, ele é imperceptível ao nosso olhar. Daí, Paulo ele salienta dizendo que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. E além de toda a armadura de Deus, nós precisamos estar firmes em oração. Quando Paulo ele faz essa alusão sobre o guerreiro cristão, ele conhecia muito bem disso. Todo guerreiro cristão, ele se armava, e quando ele colocava a sua indumentária, ele ia para a guerra, colocava toda a sua indumentária, e ele fazia as suas preces, as suas orações, os seus rogos, a sua divindade, aquele a quem ele devotava confiança, algum Deus que pudesse lhe valer. Paulo, ao observar isso, ele diz, olha, tomai toda a armadura e perseverai em oração. Porque o inimigo é ardiloso. Então, ele é espírito. E quando ele chega e trava esse diálogo com Deus, e Deus, na verdade, que o instiga, nós percebemos que é Deus que começa o diálogo. O livro de Jó, no segundo tópico, o livro de Jó, nós vimos já no primeiro tópico que ele é espírito, os filhos de Deus aqui aludem-se exatamente aos anjos, e eu gostaria aqui, logo, de tirar uma dúvida. Talvez você esteja me perguntando, pastor, mas como é que Satanás foi expulso do céu e agora ele volta para o céu para uma reunião angelical? Como é que ele entra lá? Me explique isso. Queridos, vale lembrar que Deus ele habita em um lugar inacessível. Deus habita num lugar inacessível, está sentado em um trono de glória, e não foi lá essa reunião. Em momento algum, você vai depreender das Escrituras Sagradas, tanto dos originais, como na tradução para o português, essa reunião não significa dizer que foi no céu aonde Deus habita. Foi nas regiões celestes. Porém, não aonde está o trono de Deus. Por mais que haja especulação, mas você e ninguém, nós não temos nenhuma prova de que Satanás foi lá, aonde está o trono de Deus. Até porque Deus é onipresente, poderia ser em qualquer outro lugar essa reunião, o inimigo chegou de intruso, de intrometido, até porque ele anda vagando, ele anda por aí, ele não é onipresente, mas ele tem muita sabedoria, muita perspicácia. Ele, na verdade, vai atingir a pessoa no seu ponto de vulnerabilidade, ele vai atacar a pessoa no seu ponto de vulnerabilidade,
Olha a filosofia do inimigo, e não é uma filosofia antiga, é uma filosofia muito atual. Quando o inimigo, ele chega para Deus e diz, olha Deus, Jó, ele não serve o Senhor em vão. Há uma troca aí. É a teologia da barganha. É a teologia do toma lá da cá. É a teologia, tipo, de que se eu tenho prosperidade, eu sirvo a Deus. Se eu tenho uma vida regrada, eu não sirvo. O que o inimigo, na verdade, fez uma apologia foi exatamente concernente isso, que o homem só vai servir a Deus se porventura ele tiver. Só que ficou provado em Jó que independentemente de ter ou não ter, e o importante não é ter, o importante é ser, o importante não é ter bens, o importante é ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Jó, ele provou isso através da sua vida, através da sua integridade. Caindo por terra toda uma teologia de triunfalismo e de prosperidade exacerbada e de que Deus é como o gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada, simplesmente o gênio aparece e você lhe faz alguns pedidos milionários e ele simplesmente cumpre esses desejos milionários. Ei, deixa-me dizer para você, a palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo teremos aflições. Agora, vale lembrar que Jó era próspero. Quando nós obedecemos, e a nossa obediência, ela vai atrair as bênçãos de Deus. Se não, veja, quando Deus disse para Moisés, e essas bênçãos lhes acompanharão. Vocês não correrão atrás de bênção. Essas bênçãos, elas vão correr atrás de vocês. Essas bênçãos vão lhes acompanhar. A obediência, por conseguinte, vai resultar em bênçãos em todos os âmbitos falando. Então, queridos, voltando aqui para o assunto, no livro de Jó, as obras de Satanás ficam muito claras. E quais são as obras de Satanás? Dor e sofrimento. Satanás, ele é real. Obviamente que nós não gostamos de falar sobre ele, não gostamos, mas na própria Bíblia, e eu disse aqui logo introdutoriamente, dos 39 livros do Antigo Testamento, 10 desses livros, em especial, nós vamos encontrar duas referências muito fortes, capítulo 28 do livro de Ezequiel, capítulo 14 do livro do profeta Isaías, faz alusão a ele de uma forma muito contundente, muito explícita. Ó, como caíste do céu, ó estrela d'alva, tu que debilitavas as nações e tu dizia no teu coração, olha que blasfêmia, eu subirei ao céu acima do trono de Deus, exaltarei o meu e eu serei semelhante ao Altíssimo. Arrogância, presunção. Ezequiel, capítulo 28, como caíste do céu, como fosse profanaste, você que debilitavas as nações. Estava no meio das pedras, afogueado, andava. Ele era envolto de glória, de brilho, de luz. Ele era um anjo do bem. Eu gostaria de dizer para você, porque eu já fui questionado algumas vezes, pastor, a Bíblia não fala a expressão Lúcifer. Eu nunca vi? Tá, deixa-me esclarecer isso para você. Na versão em português, nós não temos essa expressão. Mas nós já temos algumas traduções, como a trinitariana, revista e corrigida, já traduz estrela d'alva como Lúcifer, porque Lúcifer significa aquele que porta luz. E, meus queridos, aquele que porta luz, Lúcifer, na verdade, quando foi traduzido da Vulgata do original para a Vulgata latina, se colocou, foi traduzido exatamente com essa expressão, Lúcifer, aquele que porta luz, o anjo de luz. E eu quero aqui também deixar muito claro para você que me ouve, meu querido irmão, irmã, amados e eleitos do Senhor, que
Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós não vamos ver Deus criando o diabo, criando o mal, criando Satanás, porque Satanás significa adversário. Deus criou um homem bom. Digo, Deus criou um anjo de luz. Deus criou um anjo. Deus criou alguém que portava luz. Um querubim ungido da guarda. Um querubim ungido. Ele tinha prerrogativas que outros não tinham. Ele era um querubim ungido. Ele que se tornou Satanás. Olha o que diz a Bíblia. Até que se encontrou maldade em ti. O pecado foi gestado, embrionado nele. O pecado foi crescendo gradativamente nele. A insatisfação, o desejo de querer ser como Deus, está acima de Deus. Aquele sentimento foi desenvolvendo, exatamente pelo livre-arbítrio. Ele se tornou exatamente o adversário de Deus. E ele conseguiu aliciar uma terça parte das hostes angelicais que o acompanhou, os anjos caídos. E, meus queridos, nós vamos observar que fica muito claro que as investidas do inimigo sempre traz dor e sofrimento. Ele é o tentador, ele é o opositor, ele é acusador. Ele conseguiu, ao longo da história, até porque nós já percebemos à luz da Bíblia, nós não podemos supervalorizar o seu poder, nem devemos também subestimá-lo. Um certo dia um garoto chegou a dizer, olha, se eu encontrar o diabo aí pela esquina, eu dou uns tapas nele. Vou colocar uma casca de banana e quando ele passar ele vai escorregar e se arrebentar. Não, nunca devemos superestimar, mas nunca devemos também subestimar. Nós precisamos sim estarmos sóbrios, vigilantes, atentos e vestidos com toda a armadura de Deus. Agora, não podemos ter medo, até porque diz a Bíblia, quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Jó, ele só foi tocado porque Deus permitiu. O inimigo pediu consentimento a Deus. Deixa-me tocar para você ver se ele não blasfema de você na tua face. Deus permitiu. E o inimigo conseguiu tomar tudo que Jó tinha. E ele ainda assim permanecia fiel. Quando vem uma nova investida, pele por pele, disse o Satanás. Pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dá pela sua vida. Toca na sua carne. E você vai ver se ele não blasfema na tua face. Deus permitiu. O inimigo foi lá e tirou a saúde de Jó. Ele já não tinha filho, já não tinha servo, já não tinha gado, já não tinha mais nada. E agora já não tinha mais saúde. A sua carne apodrecida. Ainda assim, ele permaneceu íntegro, sincero, reto e desviando-se do mal. Ficou sabido aqui, e é interessante que em todos os capítulos do livro de Jó, o inimigo ele só protagoniza esses 2 primeiros capítulos, ainda que fica por inferência a sua ação, porque ele é sutil. Na tentação do deserto, quando Jesus ele foi ao deserto e ele foi tentado durante o período que ele ficou no deserto, a palavra do Senhor diz que o diabo tentou Jesus e ele se ausentou por um instante, esperando o momento certo para atacar novamente. Isso aqui está no gerúndio. O inimigo, ele é o nosso adversário. Ele anda ao nosso derredor, bramando como leão a quem possa tragar. Ele anda ao nosso derredor. Ele anda, ele está. Não é que ele vai estar, ou que ele esteve. Ele está. Ele está. Todo instante. Não podemos baixar a guarda. Não podemos vacilar em momento algum, porque ele está como leão. Ele é como um leão que está sempre ao nosso derredor. Ele tentou o próprio Jesus. Apartai-vos de mim, Satanás. Então, queridos, a dor e o sofrimento é muito próprio
do inimigo, o que ele, na verdade, deseja é imprimir nas pessoas dor e sofrimento. Ele é acusador, ele é o diabo, ele próprio acusou Jó diante de Deus. Ele serve o Senhor debalde. Ele é um acusador. Satã significa exatamente acusador. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele procura sempre acusar. Ele é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. Ele nunca se firmou na verdade. É isso que a palavra de Deus nos deixa muito clara. Então, nós vamos perceber de que o inimigo, ele é, sem sombra de dúvida, ardiloso, meticuloso, perspicaz. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele tem muito poder, porém ele não tem essas prerrogativas. Ele não tentou Deus, até porque Deus nunca é tentado pelo mal. Ele nunca é tentado. Agora, o inimigo, ele procurou de todas as formas destruir Jó, só que o tiro saiu pela culatra. Porque ficou provado na vida de Jó que Jó era melhor do que ele não guardou o seu principado. Ele se rebelou contra o próprio Deus. E olha aqui, ele era um anjo de luz, um anjo bom, um anjo, um querubim protetor, envolto de glória, de majestade, de brilho, de poder. Ele é tentador, ele procura tentar. E para nós concluirmos o livro de Jó, o ocaso de Satanás, a queda e ruína de Satanás. Nós vamos observar que quando ele se rebelou contra Deus, ele foi lançado do céu nas regiões celestes. Entenda bem. Capítulo 3, versículo 15 do livro do Gênesis, o próprio Deus decretou a sua falência. A semente da mulher te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Ele foi lançado do céu para as regiões celestes. Durante o milênio, ele vai ser jogado na terra, vai ser preso. Posteriormente, durante os 7 anos, ele vai estar pela terra. Depois ele vai ser preso por 1000 anos. E depois ele vai ser jogado no lago que arde com fogo e enxofre. Ele, o anticristo, o falso profeta, e será a destruição final do inimigo. A própria Bíblia diz que Jesus o desfará com o sopro da sua boca. Sabendo que ele já está com o veredito e a sentença fechada, já foi julgado e condenado, e não há mais absolvição para ele, o que ele faz? Tenta destruir a humanidade de todas as formas, porque ele odeia a imagem de Deus em nós. Ele odeia porque Deus fala a nós. Ele odeia porque os seres humanos sentem necessidade da presença de Deus. O que lhe foi privado por conta do seu orgulho. O orgulho o expulsou da presença de Deus. O orgulho expulsou Adão e Eva do paraíso. O orgulho, ele destrói a vida da pessoa. Jó, no final da sua vida, e eu quero mostrar aqui, porque a gente aprende isso em exegese interpretativa, estudando regras de hermenêutica, que nós precisamos mostrar, obviamente, o trágico, mas mostrarmos também o final, porque mesmo do caos, e no caos, a gente depreende uma história linda. Olha o que diz a Bíblia. Jó, ele deu um exemplo de que a sua adoração, a sua rendição, o seu louvor e a sua fidelidade não estava condicionada às benesses que Deus havia lhe dado. Ele era melhor do que Satanás. Ele era melhor do que Satanás e ficou provado. E Deus disse,
ainda que tu tenha me incitado ou que tu tenha de alguma forma falado contra o meu servo Jó, ainda assim ele é fiel a mim. De tal forma, e isso veremos nas lições posteriores, Jó recebeu em dobro tudo quanto antes ele possuía. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e que Deus possa, através dessa lição, que nós possamos ter aprendido que Satanás existe, ele é real, ele é um ser maquiavélico, ele é um ser asqueroso, ele é um ser que luta para infelicitar, trazer dor, sofrimento, tragédia. E como diz a Bíblia, o próprio Cristo, ele veio para matar, roubar e destruir. Que Deus nos guarde, fiquem todos com Deus, até uma próxima. Posteriormente você pode acessar lá no nosso canal Marcos Aurélio, e divulgar para que um número maior de pessoas possa ser alcançadas. Depois você entra lá, estará disponibilizado esse material no canal, deixe o seu joinha, compartilhe para um número maior de pessoas o nosso link.